Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Eu vou ser breve aqui essa tarde, mas bem objetivo. João, capítulo 9. Se você achou, diz amém. O tema da mensagem de hoje é: a obediência gera milagre, irmão. A obediência gera milagre. A Bíblia vai narrar a história de um homem que é cego de nascença. Pode sentar, pode sentar. A Bíblia vai narrar a história de um homem que é cego de nascença. E o verso número 1 vai dizer: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Caminhando, Jesus viu. Caminhando, Jesus viu. Caminhando, Jesus viu. É interessante porque essa passagem vai dizer: Jesus viu. Jesus viu em meio a uma multidão, em meio às cidades que Jesus passava. Jesus viu um cego de nascença. Irmão, eu quero enfatizar essa palavra: Jesus viu. E essa palavra é para você que muitas vezes está dizendo aí: Deus não olha para mim. Deus não olha para o que eu estou passando. Deus não olha para os meus sofrimentos, e assim até a gente intitula os meus. Deus não olha para a minha necessidade. Sabe, eu faço tanto, eu entrego tanto, mas Deus não olha. Mas a Bíblia está dizendo que Deus viu, Jesus viu um cego de nascença. Essa palavra é para você que essa tarde, que muitas vezes ignora aquilo que Deus tem para você. Para você que se diminui diante das dificuldades que você passa. Se puder soltar um fundo para mim. Para você que se diminui diante das dificuldades que você passa. Muitas vezes colocando as tuas dificuldades, as tuas limitações acima do poder de Deus. Mas a Bíblia está dizendo: Jesus vê. Jesus vê. Jesus está vendo o que você está passando, irmão. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus está vendo o que você está passando. Pode ser uma palavra muito simples ao meu e ao seu coração, mas é Deus dizendo: ei filho, eu te amo tanto que eu estou vendo o que você está passando. E eu nunca vou te abandonar, eu jamais vou te abandonar. Muitas vezes nas nossas frustrações, na nossa solidão, aquilo que passamos, dificuldades, situações, elas servem para mostrar aonde está o nosso coração. Será que é diante daquilo que estamos vivendo ou diante daquilo que Deus já está fazendo a nosso favor? Quem está me entendendo diz amém. E muitas vezes situações acontecem não para que a gente venha entender, mas para que a gente venha viver. Porque Deus não nos chama para entender as situações, Deus nos chama para vivê-las. E por isso que muitas vezes focamos nos problemas, focamos nas situações e esquecemos do poder de Deus, que pode e vai agir ao nosso favor. E é Deus nos lembrando de suas promessas aqui essa tarde. É Deus nos lembrando: ei, independente do que você está passando, seja bom ou seja ruim, eu estou vendo. E eu não só estou vendo, eu estou te ensinando. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente é especialista em passar por dificuldades, situações difíceis, causas impossíveis. A gente é especialista em nosso bocão e contar para todo mundo. E o último da fila é Deus. Olha o silêncio. A gente é especialista, conta o problema para todo mundo, mas esquece de Deus. É o que a Mônica falou aqui do testemunho dela. Eu vou colocar a minha vida, o problema que eu estou passando, a situação impossível, diante de quem resolve. Pare de colocar, irmão, aquilo que você está vivendo na mão de quem não resolve. Começa a colocar na mão de quem resolve. E a mão de Deus resolve. A palavra de Deus resolve. A gente vai ver em N situações na Bíblia que homens e mulheres que foram curados e tratados por Deus precisaram apenas de uma palavra. O que você precisa é apenas de uma palavra.
Repita para você mesmo: eu preciso apenas de uma palavra. O que você precisa, irmão, da parte de Deus é apenas isso. Esse homem tem culpa de que ele nasceu cego, sim ou não? Não. Os pais têm culpa? Não. Mas era uma tradição da época, dizer que nasceu cego porque é uma maldição que está na família, é uma maldição que está nos pais. Mas esse homem não tem culpa, os pais não têm culpa. Por que esse homem nasceu assim? Porque Deus quis. Mas Deus gera homens imperfeitos. Não. Porque Deus sabe o que Ele vai fazer lá no futuro. A gente é especialista em querer entender o presente, mas Deus sabe o futuro. E a Bíblia vai continuar dizendo: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascessem cego? E Jesus respondeu. Jesus deu aquele Hadouken neles. Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Não, você não entendeu, irmão. A Bíblia está dizendo que esse homem nasceu assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Olhe que a Bíblia está dizendo no plural: as obras de Deus. Não vai fazer a obra, vai fazer as obras. Esse homem não vai receber só apenas milagre, cura. Esse homem vai receber muito mais. A Bíblia está dizendo no plural, irmão, obras. E para que se manifeste a glória de Deus. Então, entenda comigo, tem situações na nossa vida que a gente passa, é para que exatamente a glória de Deus se manifeste. Então para de reclamar e começa a clamar. Eu vou repetir de novo: para de reclamar e começa a clamar, porque a resposta está no teu clamor, irmão. Eu já disse isso aqui diversas vezes, mas eu vou falar de novo. Começa a enviar as tuas palavras aonde você quer chegar, irmão. Porque quando você abre a boca para reclamar, quando você abre a boca para falar das situações, é isso aqui que você vai viver, irmão. É esse redorzinho aqui, ó. Pode notar na Bíblia, que é biblicamente dizendo isso, o povo de Israel. Enquanto não aprendia, irmão, ia ficar rodeando a terra. Enquanto você não aprende, você fica estagnado. Enquanto você não começa a liberar as tuas palavras para o teu destino, você fica estagnado. Mas a partir do momento que você começa a liberar aquilo que você vai viver, você vai chegar lá, porque Deus vai te conduzir. Porque o que Deus olha é o nosso coração, e Deus está olhando para o teu coração aqui essa tarde. Então a Bíblia está dizendo que esse homem nasceu cego. E Jesus chega e fala para os discípulos que querem entender a situação: ei, ele nasceu assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Em outras palavras, para que através desse homem que é cego se revele a glória de Deus. E o mais interessante é o decorrer dessa história, que a gente vai ver. Jesus continua dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Porque é sábado, irmão. E a gente sabe muito bem a doutrina, né, que os fariseus queriam pegar Jesus no pulo do gato, no sábado. E a Bíblia vai continuar dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus vai te dar visão clara aqui essa tarde. Jesus vai abrir teus olhos aqui essa tarde, diante de pessoas, diante de causas que você está vivendo, diante de situações que você já orou há muito tempo e não aconteceu. Jesus está abrindo os teus olhos aqui essa tarde. E muito mais do que Jesus está abrindo os teus olhos, Jesus está te dando acesso a coisas que você não tinha acesso antes. A Bíblia vai dizer que Jesus é a porta das ovelhas. Se Jesus é o teu pastor, Ele é a porta. E se você tem a porta, você tem acesso. Por isso Jesus está te dando acesso aqui essa tarde. Há muitas coisas, irmão. Jesus vai começar a te dar visão clara. E eu falo isso diante de pessoas porque tem relacionamentos que mais nos colocam para baixo do que nos erguem.
Relacionamentos que mais nos param diante da nossa caminhada na fé do que nos erguem. Tem relacionamentos que nos fazem estagnar, nos fazem olhar para trás, nos fazem só nos lembrar do passado, mas Jesus está dizendo: ei, eu quero fazer de você uma nova criatura. Eu quero colocar e estabelecer sobre a tua vida esse novo tempo. E a gente vê a história desse cego, e Jesus dizendo: ei, eu sou a luz do mundo, eu vim exatamente para iluminar as vossas vidas, eu vim para trazer vida e vida eterna, eu vim para trazer cura, eu vim como homem perfeito, eu vim como Deus, eu vim como 100% homem, eu vim como 100% Deus, para revelar a glória de Deus, para que vocês creiam que eu sou a luz do mundo, para que vocês creiam que tudo que vocês precisam, vocês não vão encontrar nas coisas que estão ao redor ou fora. O que vocês precisam, vocês vão encontrar em mim. O que vocês precisam, vocês vão começar a encontrar através da luz que é Jesus. E Ele vai continuar dizendo, olha só, irmão, dito isso, Jesus cuspiu na terra. Dito isso, Jesus cuspiu na terra. Tem uns que já faz até o sinalzinho, Jesus cuspiu na terra. Jesus precisou cuspir na terra para curar um cego. Mas posso te dizer algo, Deus tem seus meios. Não questione os meios de Deus. Os meios de Deus aqui vão nos trazer a solução dos nossos problemas. Por isso que, como eu disse, não cabe a nós entender, cabe a nós viver, porque milagre não se explica, milagre se vive. Se a sua fé só serve para ser falada, a sua fé não serve para ser vivida, irmão. Olha o silêncio. Por isso que o tema dessa mensagem é isso: a obediência gera um milagre que precisamos. E Deus está gerando um milagre aqui porque você vai andar em obediência. Você vai andar sobre essa caminhada, essa trajetória que é a obediência. A obediência vai gerar o milagre que você precisa. E olha só o que vai continuar dizendo: Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E dizendo-lhes, disse: vai. E disse o quê? Vai. Jesus deu o que a esse cego? Há uma ordem, mas ele não era cego? Sim ou não? Jesus deu uma ordem: vai. Muitas vezes a gente está passando por tanta situação e a gente questiona: Deus, quanto tempo que essa luta vai durar? Quanto tempo que essa noite vai durar? Quando Jesus chega, irmão, tudo isso que você precisa acaba. Quando Jesus chega, Ele é a solução dos nossos problemas. Quando Jesus chega, nada mais fica igual. Quando a gente coloca Jesus no centro, nada mais fica igual. Quando a gente diz: Jesus, eu tentei de todas as formas, os homens dizem que é impossível, Ele diz: você está no cenário perfeito para o seu milagre. É quando você não pode, é quando você não consegue. Esse é o cenário perfeito do seu milagre. Porque vai vir, senão somente pela glória de Deus ser revelada através da sua vida, irmão. Então muitas vezes a gente quer entender os meios, os formatos que Deus usa. Muitas vezes a gente quer entender o milagre. Muitas vezes a gente quer andar sem a direção de Jesus. Esse homem foi com uma direção, aí vai. Esse homem era cego. E Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer o quê? Enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Ou seja, esse homem obedeceu a ordem de Jesus que disse: vai. Esse homem chega ao tanque de Siloé, lava os seus olhos, que Jesus fez lá um lodinho, passou no olho dele, lavou os olhos, e quando vai ver, o homem está enxergando perfeitamente. Por que esse homem está vivendo um milagre? Porque ele obedeceu a ordem de Jesus. Por que muitas vezes a gente não vive milagre? Porque a gente não obedece a direção que Jesus nos dá. Eu poderia citar para você muitas e muitas situações na Bíblia de obediência e desobediência. A gente pode ver um cenário de desobediência no Jardim do Éden. A gente pode ver um cenário de obediência, Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, seguindo em obediência. O que é obediência? É seguir permanecendo, fazer a vontade de Deus.
ainda que dor, ainda que propostas sejam colocadas diante de mim, eu vou seguir obedecendo à vontade de Deus, porque Ele tem o melhor para mim. É com essa mentalidade que a gente tem que caminhar nessa terra. E eu vou seguir permanecendo à vontade de Deus. E aí que Deus nos surpreende. Porque Deus honra os teus filhos, irmão. Então fale para quem está do teu lado, irmão, com voz de profeta: irmão, o milagre está na obediência. O milagre está na obediência. O milagre está quando eu obedeço. O milagre está quando eu creio. Se a gente olhar para a vida de Naamã, quantos conhecem a história de Naamã? Um homem que tinha um orgulho dentro de si. Um homem que ficou se questionando: logo eu, com o meu cargo, quem eu sou, vou me lavar em Rio Jordão, rio cheio de barro, tá maluco? Vou nada. Então não vai, filho, desobedece, você não vai viver o teu milagre. Mas quando vem uma menininha surra para ele: Senhor, o que custa, sei lá. E esse homem vai, obedece a direção, mergulha 7 vezes e é curado pelo poder da palavra de Deus. É pelo poder da palavra, irmão. A gente vê Naamã, a gente vê as muralhas de Jericó, o povo tendo que dar a volta na muralha. Fala que não é coisa de louco, você tem que dar a volta na muralha para a muralha cair. Você ia crer nisso, irmão? Você ia crer nisso? Seja sincero com você mesmo. Você ia crer nisso? Que se eu dasse volta em muralha, ela vai cair? As muralhas grandes, mais de 5 metros, ia cair muralha o quê se eu dar a volta? Mas é um modo que Deus nos pede para fazer. E por isso que eu falo, a obediência gera o teu milagre, irmão. A gente vê Naamã, a gente vê a história das muralhas de Jericó, a gente vê Deus falando para Abraão: Abraão, sai. Se Abraão não saísse, ele ia ser conhecido nos dias de hoje, irmão? Sim ou não? É a obediência que gera o meu milagre. Pedro pescou a noite inteira, não conseguiu pescar uma sardinha, irmão. Chega Jesus: Pedro, lança do lado direito. Pedro, lança do lado direito. Aí Pedro vai e lança, irmão, e tem uma pesca maravilhosa. A obediência está no teu milagre. Diante de uma tempestade, os discípulos com medo, porque eles foram sem Jesus. Jesus foi no monte orar, os discípulos foram atravessar. Jesus disse: ei, vai, que eu encontro vocês no caminho. E acontece uma tempestade, e aí vem Jesus andando sobre as águas. Aí fala: ei, é um fantasma? Não, sou eu. Quem reconhece sou eu, Pedro. Pedro reconhece a voz de Jesus, e Jesus disse: Pedro, vem. Quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, irmão, é uma experiência que não é para qualquer um, é só para quem tem fé. Tudo que a gente vê na Bíblia, aos nossos olhos parecem loucura, e ao nosso entendimento humano não vai ter resposta. Mas quando a gente olha que é Deus quem faz, é o poder de Deus, é através de Jesus, a gente começa a entender. Porque as coisas que Deus faz não se discernem, os homens não conseguem discernir naturalmente. Então a gente vê diversas histórias que a gente vai ver que a obediência gera a bênção. A gente vai ver em Caná da Galileia, em João, Maria dizendo: ei, fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus disse: ei, enche as talhas. Jesus disse: ei, enche as talhas de água. E a água se transforma em vinho. A obediência gera o teu milagre. A obediência gera o teu milagre. Moisés bate na rocha. Moisés bate na rocha, sai o quê? Água. A obediência gera o teu milagre. Se a gente começar a analisar por esse contexto bíblico, a gente entende que a obediência à palavra de Deus vai nos fazer viver aquilo que nós jamais imaginaríamos que a vivemos. É só a obediência da palavra. Então essa palavra é para você que muitas vezes acha que não tem solução, muitas vezes acha que não tem resposta de Deus para você, mas tem sim. É Deus dizendo: continua na palavra, continua na obediência, porque a obediência é permanecer em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você acha: mas eu estou parado, eu não estou fluindo. Ei, não. Quem tem que se mover, quem tem que trabalhar não é você, quem está trabalhando é Deus.
porque a unção é Deus te capacitando para fazer algo, mas a glória de Deus se revelando em você através de Deus, é Deus dizendo, senta aí que eu vou fazer. Você não pegou, irmão, você não entendeu, é Deus dizendo, quando Deus derrama a glória dele, é Deus dizendo, ei filho, senta aí que agora é comigo. Senta aí que agora você vai assistir o que eu vou fazer. Senta aí que agora não é mais com você, o que você poderia fazer já deu, agora é comigo. É aí que nasce o nosso milagre. É aí que nasce o milagre. E a gente vai ver, diante dessa passagem, a gente terminou de ver que Jesus curou o cego, sim ou não? Mas aí a gente começa a ver que quando a gente toma um posicionamento no reino de Deus, a gente conhece os nossos verdadeiros inimigos. Pessoas que ao invés de se alegrar com você, quer ver você chorando, quer ver você para baixo, quer ver você caído. Pessoas que eram para se alegrar, o homem era cego de nascença, agora está vendo, Jesus curou, era para se alegrar com ele. Mas agora está criticando, está julgando, está colocando peso de culpa. Muitas vezes, quando você toma uma posição, é aí que você conhece os verdadeiros inimigos. Toma uma posição para você ver. Decide caminhar sobre a palavra de Deus, irmão. Decide, para você vai ver os verdadeiros inimigos se levantando contra você. Mas é Deus dizendo para a gente essa tarde, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nada nem ninguém vai deter os planos do Senhor para a tua vida, irmão. Nada nem ninguém. A gente vai ver a história de um filho de um oficial em João capítulo 4, que o menino estava doente, sim ou não? Estava o quê? Doente. Repita comigo, o menino estava doente, estava beirando a morte, estava adoecendo. E o homem não é discípulo de Jesus, o homem não cultua com Jesus, o homem não anda com Jesus, mas o homem entende, o milagre que eu preciso está nele. Esse homem vai, e Jesus diz assim, ei, pode ir que o teu filho vive. Vai que o teu filho vive. É Deus dizendo para você que essa tarde, ei, o que é que está morrendo na tua vida? Vai que está vivendo, vai viver, vai começar a viver, vai começar a ressuscitar, porque eu estou colocando vida aí. Esse homem chega lá e a Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam lá com o filho desse oficial, diz para ele, e ele perguntou, ei, qual a hora que ele melhorou? Foi exatamente a hora que Jesus tinha liberado uma palavra, vai, o teu filho vive. É Deus dizendo para a gente aqui, projetos não vão morrer, vão começar a nascer. Situações não vão morrer, vão começar a nascer. Deus está colocando vida dentro de você aqui essa tarde. E eu preciso acelerar. Deus está colocando vida dentro de você aqui essa tarde, irmão. Isso é só para quem crê. A Bíblia vai dizer, João capítulo 14, eu vou ler aqui para a gente. A Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15, verso 21 vai dizer, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. No mesmo contexto, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai, que me enviou. Elas vêm do Pai, que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a gente? Que obediência é prova de amor. Obediência é prova de confiança. Obediência é prova de descanso. Eu obedeço porque amo. Eu obedeço porque creio. Eu obedeço e descanso porque eu sei que Deus está agindo a meu favor. Eu obedeço porque amo. Eu obedeço porque creio. Eu obedeço e descanso porque eu sei que Deus está trabalhando a meu favor. E Deus está trabalhando a seu favor. E Jesus nos convida aqui essa tarde a andar sobre esse caminho da obediência. A gente vai ver que o que esse homem precisou, de João capítulo 9, ele só precisou de um encontro com Jesus.
E o que muitas vezes a gente precisa é exatamente esse encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente faz N situações, mas a gente nunca tem um encontro com Jesus. Jesus não te chamou para viver um ativismo religioso. Jesus não te chamou para viver um ativismo religioso. Vem para a igreja, sai da igreja. Vem para a igreja, sai da igreja. A vida não muda, não tem testemunho, não tem novidade de vida, não tem... Não. Que vida é essa? O Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo, Ele trabalha em minha vida e a cada dia eu tenho novidade. Ele me acrescenta, Ele faz. E muitas vezes você está dizendo, mas eu estou vivendo uma situação tão difícil, tão delicada. Ei, Ele faz, Ele está no controle. É isso que a gente precisa entender. Não há cenário difícil para Deus, irmão. Há cenário difícil para a gente, mas para Deus não há. Então o que esse homem precisa é encontrar com Jesus. Ele buscou na pessoa certa, ele buscou na fonte certa. Por isso pare de buscar em lugares, começa a buscar em Jesus. Começa a buscar em quem resolve. Fala para essa pessoa, irmão, não, desse jeito não. Aí você desanima o pregador, faz isso comigo não. Com voz de profeta, fala, irmão, o que você precisa é de um encontro com Jesus. O que você e eu precisamos é de um encontro com Jesus. Por quê? Porque Ele tem o que nós precisamos. Só Ele tem o que nós precisamos. Muitas vezes a gente se acha autossuficiente demais. Eu sei o que eu preciso. O narizão lá em cima. Aí Deus deixa você ir, vai. Aí sabe qual que é o cenário quando você vai sem Jesus? É que você está na frente. Quando você vai sem Jesus, você está na frente. E aí quando vier as retaliações, quando o inimigo se levantar contra você, você está na frente. Mas quando eu ando com Jesus, Ele vai na frente. Ele vai tirando, Ele vai despedaçando, Ele vai abrindo o caminho, vem vindo cura, vem vindo provisão, vem vindo o que eu preciso, porque Ele está no controle da situação. E é isso que a gente precisa entender, irmão. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar. A gente vai ver a história de Lázaro, João capítulo 11. Mestre, o amigo a quem tu amas está adoecido, está falecendo. Ei, não morre, não morre. Ei, irmão, não vai morrer os planos e projetos que Deus tem para a sua vida não, irmão. Fica tranquilo, irmão. Descansa o teu coração. Olha só o que a Bíblia vai dizendo, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ver isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Por isso eu falo para você, Lagoinha, Deus está no controle. Continua no caminho da obediência. Jesus está no controle. O que você está passando serve para glorificar o nome dEle. O que você está passando, ainda que seja contrário, vai servir para glorificar o nome dEle. E essa é a senha no reino de Deus, glorificar o nome de Jesus. Essa é a senha no reino de Deus, glorificar o nome de Jesus. E eu estou terminando, eu queria que você colocasse de pé. Eu queria terminar contando essa história. A Bíblia, Lucas capítulo 7, verso número 11, a Bíblia vai dizer a história de uma viúva. A história vai dizer a história de uma viúva. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus estava indo a Naim. E com Jesus e uma grande multidão, note os detalhes, com Jesus e uma grande... O filho dessa mulher tinha morrido. O bem mais precioso que ela tinha acabado de perder. E com ela também ia saindo de Naim uma grande multidão. Sinal de que essa mulher era importante, sim ou não? Para uma grande multidão estar acompanhando ela, mas Jesus está vindo do outro lado também. E olha só que interessante. Jesus está vindo do outro lado. Jesus não entra na cidade de Naim. A cidade de Naim era como se fosse um vilarejo. Quem foi em Israel, ou quem conhece a história de Israel, quem vê vídeo de Israel, quem vê as imagens de Israel, vê que era um vilarejo. Jesus não poderia chegar antes e curar o filho dessa mulher antes que ele morresse, sim ou não?
Mas Jesus tem seus meios. E como eu disse, não cabe a mim e você questionar. Jesus tem seus meios. A Bíblia vai dizer que essa mulher está saindo com uma grande multidão. E Jesus está vindo com uma grande multidão. Jesus não entra na cidade, irmão. Quero enfatizar isso para você. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não entende os planos de Deus. Quem já foi em Israel, quem viu, quem sabe como é que é, com os vilarejos, vê que se Jesus entrasse por uma vielinha qualquer, ele poderia perder o cortejo. Se Jesus entrasse por uma viela qualquer, ele poderia perder o cortejo. Essa mulher poderia sair por outro lado da cidade e Jesus poderia entrar por outro. E muitas vezes a gente questiona por que Deus não chegou antes, por que Deus não fez antes. Ei, deixa eu falar algo para você, Jesus não tem compromisso em agir na sua hora. Jesus tem compromisso de agir na hora dele. Jesus não tem compromisso de agir na sua hora. Jesus tem compromisso de agir na hora dele. Ele vai fazer na hora dele. Jesus chega àquela cidade. E aquela mulher está caminhando com uma grande multidão e com certeza consolando com palavras. Ai, tadinho do seu filho. Ai, tadinho, vai ficar sozinho agora. O que vai ser dela? Mas do outro lado está vindo uma grande multidão. Do outro lado está vindo uma grande multidão. Ei, Lagoinha, do outro lado está vindo uma grande multidão. Com resposta, com provisão, com vida. Do outro lado está vindo Jesus. Com uma grande multidão. Aquilo que você precisa, irmão, eu queria liberar sobre a sua vida, já está a caminho. Não, vou repetir de novo, que metade da igreja nem isso pegou. Aquilo que você precisa já está a caminho, irmão. Aquilo que você precisa, vamos melhorar isso aqui, não aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu. Aquilo que você precisa não vai acontecer, já aconteceu, irmão. Porque assim no reino de Deus, a gente vai, como eu disse no início do culto, Jesus está dando acesso para a gente aqui. Jesus essa tarde está te dando acesso, irmão. Eu tenho certeza que a partir desse culto Deus vai começar a produzir em você testemunho, irmão. E você vai começar a liberar aquilo que você vai viver. Em nome de Jesus, o ano não acabou. Talvez o que você não viveu em 8 meses, Jesus vai começar a liberar agora, irmão. Vai começar a fluir em você agora. Vai começar a se revelar a glória de Deus em você agora. Agora. Mas isso é só para quem crê, isso é só para quem tem fé, isso é só para quem caminha na palavra da obediência, porque a obediência gera a bênção. Por isso que eu queria que nessa tarde você fechasse seus olhos aí no seu lugar e começasse a dizer: Jesus, eu quero caminhar sobre essa palavra, obediência, porque a obediência gera o meu milagre. Pai, em nome de Jesus eu creio